E é quando você fala, né, de tirar as camadas, né? E aí, eu vou voltar um pouquinho. Como que essas camadas chegaram lá? Né? Eu lembro que eu fui fazer uma terapia, e aí depois de umas 2 ou 3 sessões, a psicóloga falou assim, ó, tudo que eu tinha que falar para você eu já falei, agora é com você. Né? E é justamente o que eu falo muitas vezes com os meus clientes na parte de educação financeira, porque não sou eu que vou resolver efetivamente, né? Vou dar as ferramentas, vou explicar como fazer, mas quem tem que fazer é a pessoa. E como que chega a essas camadas? Seja a família, a igreja, a sociedade, aquela professora da sexta série, que a gente fica marcado, que é aquela que, sei lá, deu uma traumatizada na gente, seria algo desse tipo, não? Sim, sim. Essas camadas elas são construídas durante toda a nossa existência. Desde do nascimento, aquele meio familiar que eu estou, porque ali a gente vai lidar com o quê? Primeiramente com as crenças dos nossos pais. Né? E é por isso que assim, eu sempre trabalho, né? A nossa criança interior, a nossa infância, nos processos de regressão, a gente tem que voltar lá, eu chamo de a primeira coisa que a gente faz é ir limpando os lixinhos, né? Limpando essas formas equivocadas, essas lentes embaçadas. Então, limpar esse lixinho do passado. Então, lá a gente tem lá as crenças dos nossos pais. Né? Lembrando aqui que a gente fala assim, ai, a psicanálise adora né, colocar os pais, martirizar os pais, mas pelo contrário, não é isso. Né? A gente leva ir para o entendimento que tem muitas coisas mesmo que a gente passou a acreditar e que está equivocado, ou que a gente se traumatizou por conta das lentes do nosso próprio núcleo familiar. Mas esses pais um dia também tiveram pais, né? E os pais dos nossos pais também tiveram pais. E, na verdade, todos nós somos seres humanos tentando desenvolver, é tirar essa camada e encontrar quem nós somos. Então, culpar o outro não adianta nada. Na verdade, assim, é eu tomar consciência nesse despertar, nesse desenvolver, para justamente fazer isso que você acabou de falar, entendeu? Porque como eu tomo consciência, eu também tomo as rédeas da minha vida e a autorresponsabilidade sobre tudo o que acontece. A autorresponsabilidade vai me dizer, entendeu? Tudo bem que eu passei. Pô, eu passei por algumas coisas, eu não estou dando conta desse programinha que está rodando na minha mente, então eu vou procurar ajuda, vou procurar alguém que me ajude a reprogramar, ressignificar esse negócio que está aqui editando a minha vida. Tudo bem, mas é uma autorresponsabilidade, uma escolha de eu fazer isso. E também de querer soltar, de querer abandonar esse passado, de querer limpar essas lentes e perceber que tudo aquilo que eu passei a acreditar, seja para os meus pais, meus irmãos, meus avós, meus tios, seja na escola. Né? Quantas vezes a gente faz regressão também, como você disse aí, que vai cair lá na escola. Né? Já aconteceu, por exemplo, de voltar, eu estou na minha sala de aula e a minha professora está me expondo aqui, está dizendo porque eu fiz xixi na cama, eu sou só uma criança e era de manhã e eu não tomei banho. E aí a professora está me expondo para a sala toda. E a partir desse momento tem um programinha que fica rodando dentro de mim. Que aí eu não consigo mais falar em público, eu tenho vergonha, eu acho que as pessoas vão me criticar, que as pessoas vão me punir, vão me apontar. Aí na hora que você vê uma coisa que aconteceu lá, eu tinha 6 anos. E esse programinha, eu sou uma adulta. Eu sou uma adulta, já tenho família, eu sou uma profissional, que inclusive depende da fala, e eu tenho esse programinha rodando, né? É um exemplo de uma assistida que já aconteceu. E a gente vai lá e ressignifica essa história. Né? A gente volta lá, a gente não apaga memórias, isso não existe. Mas a gente, do jeito que a mente começou a acreditar, embaçou essa lente, acreditar naquilo que eu não sou, eu posso ir lá e ressignificar e mostrar para esse subconsciente, para esse consciente, aquilo que eu sou de verdade. E aí joga esse lixinho fora e esse programinha para de vir na minha mente. E aí, naturalmente, de uma forma bem natural, eu começo a deixar que eu me expresse diante daquilo que eu sou. E diante daquilo que eu sou, eu não temo o meu falar. Eu não fico insegura ao me expor, a expor as minhas ideias, porque eu estou deixando o meu eu falar. É o self que está falando. Então, eu estou expondo uma vibração e eu saio desse medo. Então, assim, muitas vezes a gente pode, que a gente chama de criar traumas, traumatizar, embaçar as nossas lentes desde a infância, entendeu? Então, hora que acontece na vida adulta, num relacionamento que não deu certo,
numa perda de um ente querido que eu não quero aceitar, eu quero manter o controle, que eu não aceito o fluxo do energético do universo, as leis imutáveis, e acredito que eu posso controlar aquilo que eu não posso. É uma coisa que eu ensino também, a gente soltar, parar de querer controlar aquilo que eu não controlo, como nascer e morrer, são coisas que eu não controlo. Fazer chuva, ou uma água muito forte que derruba, né, lá as passarelas do Foz do Iguaçu. Então, são coisas que estão fora do meu controle, e muitas vezes eu fico sofrendo com aquilo que eu não posso controlar. Então, sim, a gente vai adquirindo essas camadas no decorrer, nas leituras que nós fazemos. Né? Que muitas coisas estão já lá no inconsciente, ou seja, já levou lá do porão. Nem está no inconsciente. Eu nem sei por que eu me comporto assim, mas eu me comporto. Eu nem sei por que quando falo aquilo comigo eu me fecho. Ou eu nem sei por que eu tenho medo de alguma coisa, mas eu tenho medo. Ou quando eu estou no relacionamento, muitas vezes eu nem estou sabendo porque eu sou tão reativa, ou porque eu sou tão possessiva. Mas eu estou sendo, porque tem um programinha aqui editando as minhas atitudes e as minhas ações. Enquanto eu não for auto-observadora de mim mesma, eu não vou conseguir resolver. Se eu deixar no piloto automático, aquilo fica ditando e trazendo mais e mais. É por isso que as pessoas falam, o mesmo ciclo, a mesma situação, não adianta, eu mudo de trabalho, mudo de emprego, troco de parceiro, e as coisas são as mesmas que se repetem, Val. Eu falei, enquanto a gente não ressignificar esse programinha e a mesma vibração, eu atraio tudo aquilo que vibra comigo. Se eu vibro dor, eu tenho mais dor. Se eu vibro amor, mais amor aparece na minha vida.